Boa tarde, são 17 horas e 2 minutos do dia 2 de agosto de 2025 e o Trilhas da Democracia Conjuntura entra ao vivo para um diálogo sobre duas excelentes notícias para todas as pessoas que observam na democracia o caminho para a resolução de dois problemas estruturais, na verdade, dos problemas estruturais brasileiros, mas de dois problemas estruturais que afetam o Brasil, os brasileiros, as brasileiras e os direitos de cidadania, as desigualdades sociais e a dependência. Antes disso, deixa eu embarcar o nosso segundo convidado, Eilo. Essas duas excelentes notícias são, em primeiro lugar, a saída do Brasil do mapa da fome depois de 5 anos, 4 dos quais que o país foi governado pelo fascista Jair Bolsonaro, e, em segundo lugar, a resposta firme e altiva do governo do presidente Lula em defesa da soberania nacional diante das sanções políticas, foram sanções políticas, eu acho que não restam dúvidas, né, impostas sob a forma de elevação das tarifas de importação de uma série de produtos brasileiros por um outro governo de natureza fascista também, o governo do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. A fim de dialogar sobre essas duas excelentes notícias, nós recebemos hoje a senadora do Partido dos Trabalhadores do Estado de Pernambuco, senadora da República, presidente da Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal, a senadora Tereza Leitão. Senadora, seja mais uma vez muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia. É um prazer sempre renovado recebê-la aqui. Boa tarde a você, Marco. Boa tarde a Normando. Boa tarde também ao nosso companheiro de partido, o deputado Raimon. É um prazer estar com vocês. Nós estamos em pleno encontro nacional do PT e discutindo dois temas, né, realmente muito importantes para a nossa soberania, seja a soberania política, seja a soberania alimentar. O segundo convidado, pela primeira vez no Trilhas da Democracia, espero que seja a primeira de outras várias participações, o deputado federal Raimundo, do Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro, presidente da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados. Então, nós temos hoje aqui dois presidentes de comissões, né? Uma do Senado, Tereza Leitão, e uma da Câmara dos Deputados, o deputado federal Raimon. Seja muito bem-vindo, Raimon, prazer recebê-lo. Muito obrigado, Mondaine. Quero agradecer o convite, dizer da alegria de estar aqui com vocês, cumprimentar também o Normando e cumprimentar essa querida senadora, esta mulher que é tão comprometida com as nossas causas, com as nossas lutas, com esse Brasil soberano que a gente está aqui discutindo a exaustão no 17º Encontro Nacional do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, estou à disposição, espero também que seja a primeira de muitas outras. Um grande abraço para todo mundo, minha saudação inicial, franciscano e petista, de paz e bem. E, como todos sabem, Raimon foi padre franciscano e hoje é deputado federal. Como sempre, ao meu lado, aos sábados e domingos, no Trilhas da Democracia, o companheiro, camarada, assessor jurídico do Movimento Sindical Cultista, Normando Rodrigues. Tudo bem contigo, Normando? Tudo bem, Marco. É um prazer enorme estar aqui de novo, junto com a senadora Tereza e pela primeira vez com o Raimon. E junto à alegria e o prazer do Raimon em participar, registrado na saudação inicial, não posso deixar de registrar a menção, né, visual, né, à nação palestina, né, objeto
do Holocausto de nossos dias, objeto do vergonhoso genocídio de nossos dias, que permanece, segue incessante, né, e hipocritamente considerado pela comunidade internacional. Muito obrigado, tanto pela presença, Raymond, como pelo uso do chale nesse momento. Eu gostaria de começar esse programa mostrando um gráfico que tem como base os percentuais relativos à parcela da população brasileira em subalimentação no Brasil do século XXI, de acordo com a FAO, que é a agência da ONU especializada em alimentação e agricultura. Esse gráfico, na verdade, foi montado com base nos dados da FAO pelo G1, e eu acho que ele fala por si só. Eilo, talvez não seja, para quem nos acompanha, muito claro, né? Mas ele demonstra o seguinte: a partir dos anos 2000, 2002, o percentual, né, da população brasileira na situação de subalimentação vai regredindo progressivamente até o ano de 2012, né? Até o momento em que o Brasil consegue sair do mapa da fome, né? E desde então, desde 2014 até o início do governo Jair Bolsonaro, o Brasil se encontrou fora do mapa da fome, né? E retorna ao mapa da fome exatamente junto ao governo de Jair Bolsonaro. E agora, mais uma vez, com o governo Lula, o país sai do mapa da fome. Esse mapa, para mim, ele sintetiza o seguinte acontecimento, o seguinte processo histórico, né? A redução, né, da situação de fome extrema no Brasil se dá concomitantemente aos governos encabeçados pelo Partido dos Trabalhadores, os 2 primeiros mandatos do presidente Lula e depois os 2 mandatos, um mandato e meio da presidenta Dilma, e o Brasil sai de novo do mapa da fome exatamente com o retorno de um governo liderado pelo Partido dos Trabalhadores, o governo Lula III. Dizendo de outra maneira, né, esse mapa me mostra como a democracia, os governos democráticos comprometidos com o combate à desigualdade social resultam na melhoria da condição alimentar das classes subalternizadas do Brasil. E, dizendo de outra maneira, né, governos autoritários, né, não combatem a pobreza, combatem os pobres do país, né, por mecanismos autoritários. Eu gostaria de ouvir primeiro a senadora Tereza e depois o deputado Raymond sobre a importância desse gráfico, né, dessa tabela, né, que mostra exatamente como os governos liderados pelo Partido dos Trabalhadores têm essa característica, né, uma característica, eu diria, visceral, né, de tanto manter a democracia, lutar pela democracia e, ao mesmo tempo, combater a pobreza. Senadora, por favor, eu vou deixar o link aqui dessa matéria, mais pelo gráfico, que é muito bem estruturado e deixa visível essa relação. Por favor, senadora Tereza, primeiro, e deputado Raymond em seguida. Só vou pedir desculpa que não vou me concentrar muito no gráfico, e como eu estou no celular, mas vou fazer um apanhado do que a gente tem em dados. Antes, eu quero destacar
que no primeiro governo Lula, em 2002, foi a primeira vez que a fome foi objeto de políticas públicas. Porque é uma vergonha a gente ter um país de famintos. Mas Lula não teve essa vergonha, pelo contrário. Ele teve a coragem de dizer que no Brasil havia pobreza extrema e fome, e que ele ia trazer a fome para o centro do debate das políticas públicas, na perspectiva de superá-la, na perspectiva de superar a pobreza e a miséria. Isso deu à política de segurança alimentar um patamar de direito. É direito das pessoas comerem. Como ele disse no seu primeiro discurso, na sua primeira posse, que muita gente achou que era pouco, e eu disse, essa vai ser a maior política do Brasil. Se eu terminar o meu governo e todos os brasileiros tiverem o direito de se alimentar no café da manhã, no almoço e na janta, eu estarei feliz. Só quem passou fome, como Lula, tem a dimensão do significado disto, porque isto tem a ver com a dignidade humana. Isto tem a ver com a possibilidade de combater doenças. Isso tem a ver com a possibilidade de emancipação, de sair para procurar um emprego, ou de sair para trabalhar, ou de sair para estudar. Então, foi um conjunto de medidas que colocou comida na mesa de todo mundo. E com um detalhe, a perspectiva do programa de governo era que a gente conseguisse fazer isso até o próximo ano, ou seja, no último ano desse governo Lula. E conseguimos fazer nesse terceiro. Por quê? Quando nós deixamos o governo e Bolsonaro atingiu, o Brasil não estava, assumiu, o Brasil não estava mais no mapa da fome. Então, o Brasil voltou para o mapa da fome conforme os índices da FAO, né, que mostram que se 2,5% da população não tiver segurança alimentar, o país está no mapa da fome, conjugado com índices Gini de concentração de riqueza, que é uma coisa que existe fortemente no Brasil. Então, a gente teve que desconstruir, a gente teve que encarar a fila do osso, minha gente. A gente teve que desconstruir aquele período do nefasto governo Bolsonaro para retomar do zero o que a gente tinha deixado num patamar de dignidade e de observância ao direito de se alimentar. Então, foi um conjunto de políticas que priorizou de uma forma muito forte a agricultura familiar, a cesta básica, que agora, inclusive, na reforma tributária, teve isenção de vários itens, né? A política da alimentação escolar. Hoje, as escolas em tempo integral fornecem 5 alimentações diárias aos estudantes e o incremento também a formas, né, de cooperativismo, de vender os produtos em feiras agroecológicas, de estímulo através da Conab à agricultura familiar e ao plano de aquisição de alimentos, o PA. Então, é um conjunto de políticas, juntamente com as políticas de distribuição de renda, como é o Bolsa Família, como é o Pé de Meia, que estão trazendo, de fato, para o pobre o direito de comer, de ir no mercado, comprar seu arroz, comprar seu feijão, comprar sua carne, comprar seu leite, coisas que tinham sido afastadas do dia a dia e da realidade de vida do povo brasileiro. Então, acho que esse componente político de dar à segurança alimentar essa dimensão de afirmação da dignidade, de respeito, né, aos direitos humanos, é uma coisa que vem agregar à saída do Brasil do mapa da fome. E agora é manter com o avanço das políticas públicas, com o avanço da reforma de renda, com o avanço, inclusive,
de pessoas que estão saindo do Bolsa Família, né? O ministro o Dias anunciou recentemente, porque conseguiram, né, reorganizar a sua vida a partir dessa apoio, desse suporte dado pelo governo federal. Então, para nós é motivo realmente, como você disse no início, muita alegria, de muita alegria, porque morrer de fome não é coisa que está destinada, e nem deveria estar destinada para o povo. A gente está vendo o que está acontecendo na faixa de Gaza. A gente está vendo que Israel está usando a fome como arma de guerra. Você vê o valor que tem um prato de comida na vida das pessoas. Então, isso para nós é motivo de muita alegria, é motivo de festejar os acertos do governo Lula e levar essa experiência para a FAO, levar essa experiência para a ONU, porque são muitos países como o Brasil que têm uma capacidade grande de produção de alimentos, mas que esses alimentos muitas vezes não chegam na mesa do pobre. Então, a gente conseguiu conjugar a produção de alimentos pela agricultura familiar com o processo de distribuição desses alimentos e um olho muito focado, um olho muito estratégico, não é, no direito de comer. Então, acho que a gente, com isso, dá um passo importante para a afirmação da dignidade humana. A segurança alimentar, nutricional. Eu sou professora e sei que, para muitos alunos da escola pública, mesmo aqueles que não estão em escola de tempo integral, a alimentação com mais valor nutricional é a merenda escolar. É a hora da merenda. Porque a gente tem produzido e procurado dar essa conotação. A merenda não é só bolacha, não é só pão, não é só biscoito. A merenda tem uma sopa, a merenda tem um inhame, a merenda tem uma macaxeira, tem uma carne, tem um cuscuz. Então, isso vem trazendo também uma valorização, né, do combate à fome a um patamar que a gente precisa fazê-lo cada vez mais estruturante. Antes de passar a palavra para o Raymond, avisar a nossa audiência que, como o programa está sendo ao vivo, perguntas aos nossos convidados e comentários podem ser feitos pelo chat. E dizer que são muitos aqui que desejam, mandam boa tarde para nós, o Irineu, a Mônica, Luiz Antônio, Pet, Vânia, são muitos aqui. Só vou fazer um registro especial da mensagem que foi mandada pela Vânia Carla Cordeiro Alvarenga. Que bom ouvir o Raymond, ele vai falar agora. Deputado federal me representa muito, mas também são as saudações habituais à participação da senadora Tereza Leitão. Raymond, por favor, esses governos do primeiro quarto do século XXI, liderados pelo Partido dos Trabalhadores, têm essa marca da defesa da democracia e, pela democracia, o combate à pobreza, o combate à pobreza extrema, o combate à fome, né? E para além daquilo que a gente vai tratar na segunda parte do programa, que é a defesa da soberania nacional, ou seja, um verdadeiro patriotismo. Por favor, Raymond. Pois é, eu estou aqui escutando a senadora Tereza Leitão e aqui me embevecendo, né, daqueles exemplos muito simples que ela traz, mas assim, exemplos de muito conteúdo. Eu quero aqui, inicialmente, sabe, querida Tereza, querido Mondaine, querido Normando, eu queria aqui me dirigir a todo mundo que está nos acompanhando, dizer como é importante valorizar as mídias sociais, que são mídias progressistas, como é esse canal onde nós estamos agora. Agradecer a vocês por essa militância diária, por essa militância cotidiana. E quero iniciar a minha fala falando de soberania alimentar, fazendo uma alusão ao povo palestino. A senadora Tereza disse com muita propriedade que Netanyahu, esse governo genocida de Israel, ele tem promovido
a fome como uma arma de guerra, inclusive mantido nossas crianças e nossas famílias palestinas, nossos irmãos palestinos, sob o jugo da fome, o que é uma das maiores covardias da humanidade. A fome, na verdade, há pouco tempo nós refletíamos, uma das campanhas da fraternidade da Igreja Católica, uma campanha da fraternidade ecumênica, que falava sobre a questão da fome. E numa das muitas leituras que fiz, eu li para meu espanto, eu li uma expressão que só depois de entendê-la um pouco melhor, eu pude compreender o sentido dessa expressão. Dizer que a fome, na verdade, ela é uma bênção. E por que diziam que a fome era uma bênção? Porque a fome, ela sinaliza para o nosso corpo que ele precisa de alimento. Mas ela só é uma bênção quando, de fato, ao ser sinalizado o meu corpo, a minha vida tenha condições de alimentar para saciar essa fome. Porque a fome é um sinalizador, né? É como o carro que falta o combustível e eu tenho que parar no posto. E aí, com a fome também é esse sinalizador, esse sinal que diz para nós assim, está na hora de alimentar. E todo ser vivo precisa de alimento. Não só nós, os seres humanos, mas os animais, os vegetais, todos os seres vivos criados, né? Toda criatura de Deus, ela é, na verdade, provida desta chama bonita que é a fome, mas que só é bonita quando nós conseguimos condições para saciá-la. Portanto, os nossos corpos podem ser alimentados. Então, fazer aqui nesse início de minha fala um repúdio ao governo sionista de Netanyahu e dizer que nós, aqui no Congresso do Partido dos Trabalhadores, aqui no nosso 17º encontro do Partido dos Trabalhadores, nós temos manifestado a nossa total solidariedade ao povo palestino e a nossa total repulsa ao governo de Netanyahu, genocida que tem matado mulheres e crianças numa perspectiva de apagar o povo palestino. Não somos contrários a que haja o Estado de Israel, mas nós o queremos também com o Estado da Palestina, que é, na verdade, um direito garantido desde 1947 pelas Nações Unidas. Então, eu quero inicialmente dizer isso. Depois eu quero também trazer aqui uma memória que essa semana o New York Times disse que o presidente Lula é a maior liderança política das Américas e uma das maiores lideranças políticas do mundo. Dos maiores chefes de Estado, maiores líderes mundiais é o presidente Lula. Quem disse isso não fui eu, quem disse isso não foi a secretária nacional da Juventude do Partido dos Trabalhadores. Quem disse isso não foi o nosso encontro nacional do PT. Quem disse isso foi o New York Times. E eu quero aqui fazer uma fala para dizer que Lula é considerado o maior líder das Américas e um dos maiores do mundo, não porque Lula é um poliglota, não porque Lula veste roupas finas das alfaiatarias da Europa, não porque Lula é alguém que tem trato com os poderosos, não porque Lula vive visitando os palácios de todas as cidades, os estados e os países do mundo. Não, Lula é a maior liderança das Américas e uma das maiores do mundo, porque tem uma causa, e a sua causa é o combate à fome. É isso que dá a Lula este crédito. Eu quero citar aqui um bispo católico, catalão, que morou no norte do país e que é alguém que eu tenho na mais alta conta, um bispo que na sua biografia, escrito por uma biógrafa lá do Rio de Janeiro, o título da sua biografia é Um Bispo contra Todas as Cercas. E Dom Pedro Casaldáliga é o nome dele. E Dom Pedro Casaldáliga dizia: a vida só tem sentido se tem uma causa. A vida só tem sentido se tem uma causa. E o Lula é considerado uma das lideranças do mundo porque o Lula tem uma causa. E a causa do presidente Lula é o combate à fome, é a questão da segurança alimentar. Então, essa é a nossa riqueza. Nós não estamos taxando os super ricos,
né, taxando as bets, taxando os bilionários e os bancos nesse nosso projeto de taxação BBB, que é também objeto da nossa reflexão aqui no Congresso do Partido, nós não estamos fazendo isso porque a gente quer fazer isso para ficar bonito na fita, não. A gente quer fazer isso porque, a partir disso, nós vamos combater as desigualdades e combater a fome. Nós estamos fazendo isso porque, a partir disso, nós estamos reorganizando a nossa sociedade para que as pessoas não precisem ir para a fila do osso. Para que os 33 milhões de brasileiras e brasileiros que no governo Bolsonaro ficavam dividindo e disputando o caminhão do lixo para pegar um pedaço de osso para misturar num caldo de feijão ralo na sua casa para alimentar seus filhos. Nós estamos combatendo a desigualdade, e ao combater a desigualdade nós estamos voltados para o combate à fome e para a garantia da segurança alimentar e nutricional. Então essa é a nossa riqueza. Se alguém perguntar qual o seu grande feito, presidente Lula, se o Lula disser o meu grande feito é que eu sou um arquiteto, um engenheiro, eu sou um estudioso, eu sou um camarada que se debruça sobre um tema só. Esse tema é o combate às desigualdades, o combate à fome e a promoção da segurança alimentar e nutricional. Então essa é a marca. A gente não pode perder isso, porque isso não é menor. Isto é a razão do fazimento da política. Essa é a causa de vida que a gente tem, e essa causa de vida, ela, dizia Dom Pedro Casaldáliga, é ela que dá sentido à nossa vida, porque senão a vida não tem sentido. Eu me lembro de um outro bispo, meu amigo, Dom Elias Mene, lá do sul fluminense, que quando eleito bispo, chegou numa cerimônia franciscana que era com uma sandália de dedo, e alguém disse para ele, mas Dom Elias, o senhor é bispo eleito. Ele disse assim, e daí? E daí? Não são as funções e os cargos. Senadora Tereza Leitão, deputado Raimon, presidente do partido, presidente da República, isso é nada em função ou em aquilo que a gente pode dizer como a causa da nossa vida, que é combater e construir o nosso país para que seja um país de todo mundo. Quero lembrar aqui, Mondaine, Normando e Tereza Leitão, e a vocês que nos acompanham aqui por este canal. Quero lembrar aqui duas datas. A data 1º de janeiro de 2019 e a data 1º de janeiro de 2023. Em 1º de janeiro de 2019, Bolsonaro, o réu inelegível, criminoso, que agora vai ser condenado no STF, Bolsonaro, no dia 1º de janeiro de 2019, como em um dos seus primeiros atos, extinguiu o CONSEA, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Agora eu vou para 1º de janeiro de 2023, senadora Tereza. Em 1º de janeiro de 2023, o presidente Lula reeditou um decreto restituindo o CONSEA à sociedade brasileira. Então, isso demonstra para nós o caminho que a gente faz. A política de SAM, a política de segurança alimentar e nutricional, a política do CONSEA, aliado ao PENAI, aliado ao Plano Nacional de Alimentação Escolar, aliado à agricultura familiar, aliado àquilo que nós consideramos como importante para vencermos, em 2 anos e meio de mandato do presidente Lula, a barreira da fome e dizer nós tiramos os 33 milhões de brasileiros da fome, que foi a herança deixada por Bolsonaro. Então, isso é soberania. Não há um povo soberano com a barriga vazia. Não há democracia se um de nossos irmãos passa fome. E a nossa perseguição, nós perseguimos esse objetivo, é uma perseguição que é quase uma obsessão. Uma obsessão. Nós não queremos que nenhum brasileiro, que nenhuma brasileira, aliás, que nenhum cidadão do mundo passe fome. Essa é a nossa bandeira, essa é a nossa luta. E por isso a gente luta contra o acúmulo de riquezas e a favor de uma distribuição de renda. Por isso a taxação das bets dos bilionários e dos bancos. Por isso a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Por isso o fim da escala 6x1. Por isso as nossas lutas, que são tão bem feitas pela senadora Tereza Leitão no Senado Federal, com muita qualidade, e por nossos companheiros que lá estão, e também
por nós no Congresso Nacional e por cada militante, homem e mulher, deste nosso partido, em todos os cantos deste nosso país, e por você, Mondaine, e por você, Normando, que aqui no canal também trazem temas tão importantes para, pedagogicamente, a gente ir formando no nosso povo essa consciência de que não há democracia, não há autonomia, não há verdadeiramente soberania se o nosso povo está com fome. Normando, fique à vontade ou para tratar da soberania alimentar, ou já fazer a transição para a soberania nacional, a luta, a defesa pela soberania nacional, ou fazer uma mediação entre essas duas soberanias. Por favor, Normando. Eu vou pegar um gancho do finalzinho da fala do Raymond, quando ele lembrou a extinção do Conselho, né, um dos vários conselhos que foi extinto por Bolsonaro. É verdade que o início do mandato de Bolsonaro ele partiu para a reconfiguração do Estado brasileiro através de uma medida provisória que foi dramática, né, extinguindo, copiando Mussolini, inclusive, em várias coisas, mas numa em particular, extinguindo o Ministério do Trabalho e Emprego, assim como Mussolini fez, né, em 1923. Mas eu quero fazer uma formulação que tem a ver, que vai levar de uma para outra soberania, e gostaria de ouvir o Raymond e a Tereza se voltar a propósito. Por quê? A nossa cultura, né, a ideologia dominante no Brasil e a cultura política dominante trataram de naturalizar a fome e a desigualdade por décadas, como um resultado natural da ordem naturalmente desigual. Pobres sempre existirão, não há o que se possa fazer. No governo Fernando Henrique, era essa a tônica. Era essa a tônica, apesar de todo o efeito positivo que houve no início do Plano Real. Mas a tônica era essa. O Estado não ia cuidar, né, da igualdade social e da fome. E quando Bolsonaro assume, né, como o Raymond lembrou, ele não se trata apenas de naturalizar a fome, ele parte para o ataque contra os pobres, de uma forma muito clara. Né, o Raymond lembrou aqui dos 3 programas, e eu já estava formulando antes dele falar, para lembrar exatamente dos 3, né, que era Programa de Alimentação Escolar, da merenda escolar, Programa de Aquisição de Alimentos para a Merenda Escolar, e o PRONAF, né, o Programa Nacional de Agricultura Familiar, que foram extintos sob Bolsonaro. Então, a pergunta que eu queria fazer aos nossos 2 parlamentares que nos honram aqui hoje: por que o governo Bolsonaro não apenas se dedicou a naturalizar a desigualdade, a miséria e a fome, mas, ao contrário, atacou os pobres? E aí, elucubração, será que esse ataque está relacionado com manter o Brasil como uma nação pobre, desigual e, consequentemente, subserviente aos interesses internacionais? Primeiro a senadora, depois o deputado, mas colocar aqui o comentário enviado pelo Luiz Edmundo de CA Júnior. Excelente programa, falas potentes em defesa do povo e da sua soberania e da sua segurança alimentar. Senadora, por favor. Sem sombra de dúvida, eu acho que houve uma intencionalidade política muito evidente do governo Bolsonaro, para quem ele gostaria, ou para quem ele governou nos seus 4 fatídicos anos, né? Para o capital internacional, ele submeteu a economia aos interesses do capital internacional. Para o seu grupo mais próximo do fundamentalismo religioso e para aqueles que lhe mantiveram no poder e que agora estão aí, sofrendo com o tarifaço, né? Os grandes produtores, o agronegócio, aqueles que comercializam armamentos, né?
tudo dentro de uma composição e de uma concepção de governo de muita exclusão social. Além de ter acabado como Conceia, as políticas que chegavam na ponta eram políticas, a gente viu, inclusive, a questão do INSS, sempre motivadas por beneficiar o seu próprio grupo. A gente tinha, há mais de 40 anos, ações dos sindicatos rurais em relação à aposentadoria de trabalhadores rurais, que foi uma árdua conquista, né, do sindicalismo, sem sofrer nenhum problema, tudo dentro dos conformes. Por que foi que Bolsonaro começou esse processo? Para beneficiar pessoas que nem trabalhadores rurais eram, criando aquelas entidades fantásticas, sempre para beneficiar quem já tinha muito. A concentração de riqueza cresce, a distribuição de renda fica prejudicada, e é um tipo de governo que está sendo gestado para aprofundamento do fascismo. O movimento que a gente está vendo hoje, de submissão total, depois que Trump se elegeu, sobretudo, né, a era Trump é um fascista do século XXI, é o fascismo no século XXI. Então, o fascismo não se cria se não houver esse ambiente que Bolsonaro, de fato, promoveu, mas que foi, felizmente, obstaculado, interrompido pela força do povo que elegeu Lula. Fiquem pensando vocês em que estado nós estaríamos e como o Brasil não estaria se Bolsonaro tivesse saído vitorioso daquela eleição, como ele tentou de todos os modos, inclusive com golpe, com pretensões de golpe de Estado, e ainda mais com Trump eleito. O Brasil voltaria a ser o quintal dos Estados Unidos, como foi não só o Brasil, como outros países da América Latina no período da Guerra Fria. Então, nós fogueira muito grande, Normando. Pulamos uma fogueira muito grande. Se o governo Lula ainda não conseguiu implementar toda a ousadia do nosso programa de governo, mas que está sendo implementado, nós conseguimos tirar do Brasil uma política devastadora de entrega das riquezas brasileiras, dentro desse contexto, o que foi feito com o meio ambiente no período do governo Bolsonaro foi coisa gravíssima. O que foi feito com as nossas riquezas, o tipo de relação que os ministérios tinham. Eu falo do Ministério da Educação, por exemplo, que é a minha área, por onde passaram 5 ministros, onde você viu o ministro negociando com pastores, com outros agentes políticos, com barra de ouro. A última vez que eu vi barra de ouro antes disso foi em filme de cowboy, na minha adolescência, que se oferecia barra de ouro para quem pegasse o bandido. No governo Bolsonaro nós vimos isto, né? Um obscurantismo terrível, e tudo isso, essa concepção se reflete nas políticas públicas e nos momentos de mais necessidade da intervenção e do reparo, da retaguarda do poder constituído, como aconteceu na pandemia. Bolsonaro praticou genocídio, sim, na pandemia, uma irresponsabilidade do Estado imensa. Quantas vidas poderiam ter sido salvas se a gente tivesse tido um aparato governamental nas vacinas, na entrega de oxigênio, se não fossem os estados que se organizaram livremente, sem nenhuma coordenação federativa, a União ausente, a União negacionista, era para as pessoas tinham morrido mais do que morreram, e ele dizendo que não era coveiro. Então, o que há, eu acho, fundamentalmente no governo Bolsonaro, o que houve é uma negação da dignidade humana. É uma negação das políticas de inclusão social. É uma entrega do Brasil às elites, a 1% que hoje controla, né, a maior parte da riqueza do Brasil. Então, felizmente, Lula se elegeu e nós estamos reconstruindo, que é mais difícil do que construir, porque a gente tem que desconstruir o que ele deixou
que ele deixou de coisas erradas, de malefícios, desconstruir e, em cima disso, reconstruir. Mas eu acho que nós estamos em um momento importantíssimo do Brasil, importantíssimo na afirmação da sua soberania. Lula emerge como o maior líder desse processo, porque peitou Bolsonaro, soube fazer isso sem romper, né, as possibilidades de negociação. Tanto é que agora ele está dizendo: liga para mim, Lula, pode ligar, que eu estou aqui à espera do seu telefonema. Se o Brasil não tivesse tido essa posição, né, soberana, de se impor, teria, de fato, capitulado, como Bolsonaro tentou fazer, e seu filho está lá para fazer isso. É o antipatriotismo. Então, a ideia de nação, eu acho que ela cresce nesse momento, né? A ideia de identidade nacional, ela cresce nesse momento, e a gente tem muito o que fazer ainda, muito o que fazer ainda. Mas estamos, eu acho, num processo ascendente de afirmação da nossa identidade nacional, de afirmação das políticas afirmadas já no nosso programa de governo, onde uma palavra de ordem que Lula dizia sempre: eu quero colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Então, essas coisas estão se consolidando e a gente vai desconstruindo também essa concepção de governo que você tão bem colocou, e que eu acho que era por isso. O Bolsonaro queria governar de costas para o povo, sem o povo, apenas com seu grupelho de apoiadores. Antes do Raymond, por favor, só um registro, e concorrendo para o Raymond, a citada, a mencionada companheira do Rio de Janeiro, que escreveu a biografia de Dom Pedro Casaldália, é a companheira Ana Helena Tavares, por absoluta coincidência, uma pessoa querida e que conta com a minha admiração. Que bom. Eu acho que eu omiti o nome dela, né? Desculpa aí, Ana Helena Tavares, querida, grande amiga também. Estive no lançamento do livro dela. Que bom, Normando, que você relembra aí. Muito obrigado. Raymond, a gente está... Essa hora do programa passa muito rápida, nós temos 20 minutos pela frente, e eu gostaria que tu aproveitasse, na sequência da resposta do Normando, tocar nessa questão que faz parte desse programa de hoje, do título do programa de hoje, que é a questão da soberania nacional, inclusive aproveitando a deixa da senadora que falou dessa busca de uma identidade nacional que foi confundida nesses anos do bolsonarismo, né? Há muito tempo eu não via um governo, os integrantes do governo, de um governo qualquer, agirem de maneira tão afinada, né, como nessa reação às sanções políticas impostas pelo governo Trump sob a forma do tarifaço, né? A resposta do presidente, do vice-presidente Alckmin, do presidente Lula, do ministro Haddad, do ministro Mauro Vieira, estão completamente de acordo, né? Se encaixando perfeitamente numa reação como num time que responde a um gol sofrido, ou uma tentativa, a uma bola na trave, né, para usar uma metáfora do futebol. E eu não poderia deixar de aproveitar a tua presença, Raymond, e a presença da senadora, para ouvir como vem se dando, saiu-se agora do recesso parlamentar, né? Mas quais são os primeiros sinais possíveis de como deputados, no teu caso, deputados federais, e no caso da senadora, os senadores, vêm reagindo a essas sanções políticas e a reação do governo a essas sanções políticas e ato contínuo, como o Encontro Nacional do PT vem tratando essa questão, que é uma questão da hora, né? desse momento. Por favor, Raymond, e na sequência, a senadora, para a gente finalizar o programa.
Pois é, eu quero iniciar, eu acho que dá para conectar bastante, viu, Mauro, essa questão que você traz, mas eu queria iniciar com a provocação do Normando, quando ele fala da naturalização da fome, né? Eu tenho a minha formação na teologia e, às vezes, né, o ditado popular diz que o cachimbo entorta a boca, né? E aí a gente precisa entender que, às vezes, a gente precisa mudar os cachimbos, né, para a boca não ficar muito torta. Quando a gente ouviu durante muito tempo, inclusive nas nossas catequeses, na evangelização do povo brasileiro, a gente ouviu um pouco essa história de que há segmentos da sociedade, aquilo que nós discutimos no marxismo, a luta de classes, a gente entendia de maneira diferente que, de fato, existiam alguns para o gozo e alguns para a penúria, né? Que alguns lugares não eram cabíveis a algumas pessoas. E, portanto, um lugar de pobre, um lugar de preto, um lugar de favelado, um lugar da elite, e a gente luta contra isso. Né? E muitas vezes a gente acabava dizendo, não tem problema não o sofrimento, sofra, porque depois, no final, você ganhará o prêmio, né? O prêmio, né, é o prêmio que Deus está reservado para você. Tem uma questão religiosa infiltrada nessa discussão da neutralização, da naturalização da fome. A gente precisa de entender isso. E isso está exatamente... Eu queria retirar a expressão ataque aos pobres, mas embora seja um ataque aos pobres, mas um ataque à luta contra a desigualdade. Quer dizer, não luta contra essa desigualdade porque você não vai vencer. Não luta contra esse estado de coisas porque sempre foi assim, sempre vai ser assim. Os pobres sempre existirão, a desigualdade sempre existirá, não dá para romper a desigualdade e a gente acabava ficando numa inércia. Acho que o momento que a gente vive é um momento que sinaliza para nós que a gente tem que responder negativamente às pessoas quando querem dizer para nós, esse lugar não cabe você, a gente precisa dizer, não, esse lugar pode ser para mim também. Me lembro aqui da presidenta Dilma que dizia, eu sou a primeira mulher a ocupar a presidência da República e o recado que eu dou, ou melhor, que a minha ocupação da cadeira da presidência da República dá, o recado é esse, toda menina mulher pode ocupar a presidência da República. Quando você vê um empobrecido, alguém da classe trabalhadora ocupando o parlamento, você diz assim, é possível para todo mundo. Então, quando disserem para nós, olha, esse espaço não é para você, quando disserem para você, esse espaço você não ocupa, quando disser para você, naturalizando a desigualdade, naturalizando a fome, esta comida não é para você, você não tem direito a comer 3, 4, 5 refeições por dia, isso não cabe à sua classe, nós estamos chegando num caminho que é de uma construção pedagógica em que a gente está dizendo, olha, isso não é verdade, isso é para mim, não só para mim, mas isso é para todo mundo. Então, esse é um ataque à luta contra a desigualdade e um ataque contra os pobres. Só aproveitando a mensagem enviada pela Keto Ligóis, né, outros 2 fatores que colaboraram com a saída do Brasil do mapa da fome foram a valorização do salário mínimo e a queda no desemprego. Sob o comando de Paulo Guedes, o caminho era inverso e Heitor, Keto levantou a bola e Heitor chutou para o gol. Né? Heitor Trindade disse, Paulo Guedes, o emissário do imperialismo e causa direta do descaso com o povo. Por favor, Raymond. É exatamente isso, né? Então, assim, eu acho que tem um processo pedagógico sendo construído para que as pessoas tomem conhecimento e estão tomando conhecimento de que há um mundo a ser construído no qual nós temos que ser atores. Nós não podemos ser passivos, não podemos ser apenas alguém que assiste passivamente à transformação e à mudança que existe no mundo. Quando nós aqui, e aí eu já emendo na questão da nossa soberania, né, nacional, quando a gente aqui no Encontro Nacional, no 17º Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, nós estamos dizendo que a nossa luta é contra a desigualdade, que a nossa luta é contra a escala 6x1, que a nossa luta é para que os ricos estejam no imposto de renda e os pobres estejam no orçamento, a nossa luta é para taxar os bilionários, para taxar as bets, para taxar os bancos. Quando a gente está fazendo essa luta aqui, a gente está fazendo também da nossa parte um processo pedagógico para a gente também se compreendendo como atores dessa mudança, dessa transformação, para a gente avançar. O que a gente está vivendo no país hoje, né, com essa intromissão
do governo americano, nós temos que pensar exatamente isso, conforme a senadora Tereza Leitão nos disse aqui há pouco. Imaginemos, se Bolsonaro tivesse ganho as eleições em 2022, hoje nós seríamos o quintal dos Estados Unidos, e Trump não estava apenas nos taxando, já estava aqui ocupando a nossa terra, já estava tomando conta das nossas terras raras, já estava extraindo os nossos minérios, estava levando o nosso urânio, levando o nosso lítio, levando as nossas riquezas minerais, invadindo e tomando conta da nossa Amazônia. É bom a gente dizer que Bolsonaro dizia: eu quero explorar a Amazônia junto com os Estados Unidos. É bom a gente lembrar, então, que se Bolsonaro tivesse ganho as eleições de 2022, nós estaríamos numa situação muito periclitante, estaríamos numa situação em que a gente não teria nenhuma reação a fazer, porque o governante não reagiria às atrocidades do governo Trump. Ao contrário disso, nós temos a eleição de Lula e temos a altivez de um governo que fala de maneira coordenada. O presidente Lula fala, o vice-presidente Alckmin fala, o Fernando Haddad fala, o Mauro Vieira fala, o militante do PT fala, o militante de esquerda fala, as ruas falam, o movimento sem terra fala, o movimento sem teto fala, os movimentos sociais falam que nós não admitiremos ser calados, nós não admitiremos que o Donald Trump estabeleça para nós as regras para a gente cumprir. Muito bem disse ontem o ministro Alexandre de Moraes, chamando a família Bolsonaro de miliciana. Muito bem fez o ministro Alexandre de Moraes ontem ao dizer isso, e dizendo exatamente isso. Se achavam que iam paralisar o STF com as sanções, esse relator, disse o ministro Alexandre de Moraes, continuará trabalhando coletivamente no Supremo Tribunal Federal para levar a cabo a ação penal que estamos aqui julgando. Então, nós não estamos abalados com tudo isso, né? Ontem, não sei se vocês certamente viram, claro, né? A ação do Bradesco, né? O presidente do Bradesco dizendo: agora a gente tem que ver como é que a gente vai fazer. Eu não tenho conta no Bradesco, eu tenho conta no Banco do Brasil, porque sou empregado do Banco do Brasil, e mais do que isso, não só porque sou empregado do Banco do Brasil, porque eu acho que o Banco do Brasil investe na agricultura familiar, o Banco do Brasil investe nos programas sociais do governo, acho que a gente tem que valorizar os nossos bancos públicos. Mas se tivesse conta no Bradesco, hoje me daria o trabalho de ir numa agência do Bradesco para cancelar a minha conta, porque é impossível que a gente escute de um empresário banqueiro que, de fato, tem que obedecer às normas, saber como é que a lei dos Estados Unidos vai valer aqui no Brasil. Então a gente vive nesse estado de coisas, mas esse também, sabe, é um momento de esperança, porque é um momento em que a pedagogia política está na mesa, está na vida do povo, e a gente está aprendendo a lidar com isso e dizendo assim: nós somos um país autônomo, nós não estamos à venda, a nossa soberania não está para ser negociada. Então, eu acho que essa talvez seja a mensagem mais poderosa que a gente tenha nesse momento, de dizer: nós não estamos à venda, nós não estamos para negócio. Senadora, nesse retorno do recesso parlamentar, no recesso que incluiu, evidentemente, o Senado, quais são as vozes que soaram, não é? Tanto no campo democrático quanto no campo não democrático da extrema-direita? Quais foram as vozes que soaram acerca tanto da ação trumpista quanto da reação altiva, forte, decisiva, em nome da soberania nacional do presidente Lula e do governo Lula? Veja, Marco, a gente ainda está em recesso. O recesso, a rigor, terminou ontem, mas como foi sexta-feira, os trabalhos de plenário e de comissões vão recomeçar segunda-feira, com ênfase mais na terça-feira, que é quando a gente tem plenária deliberativa. No entanto, nós tivemos uma comissão de senadores suprapartidária, convocada e organizada pela Comissão de Relações Exteriores, que esteve nos Estados Unidos, mas não conseguiu conversar com o presidente, com o secretário de Estado. Fez, de fato, o gesto, né, de buscar um entendimento. Infelizmente, eu vi 2 entrevistas de 2 senadores lá criticando o Brasil e defendendo o que Trump estava fazendo com o Brasil. Eu não vou dar spoiler dos nomes, porque eu quero debater isso no plenário, para questionar. Pô. Você vai para tentar resolver
chega lá, fica aplaudindo Eduardo Bolsonaro, né? Mas eu acho que no nosso retorno, nós vamos ter debates, sim, debates fortes sobre essa situação, mas o que eu percebo pelas reações de rede, de posturas, de entrevistas, é que a base ela ficou dividida, porque há interesses também econômicos em alguns setores que serão prejudicados com o tarifaço, e também de postura mesmo, né? Você viu que aqueles da extrema-direita mais estridentes permanecem defendendo Trump, defendendo o que Eduardo Bolsonaro está fazendo lá, mas você já vê um movimento mais tranquilo, vamos dizer assim, mais cauteloso, não é? De alguns setores da própria direita, com o que pode acontecer no dia seguinte, né? Vamos dizer que o Trump avançou em muito o sinal. Foi de uma ousadia, não é? E agora, para voltar, está difícil, embora haja muita instabilidade na posição dele. Não sei o que Raymond acha disso. Mas há instabilidades institucionais, instabilidades políticas, e eu acho que a bancada e a base de apoio de Bolsonaro aqui, ela não está muito unificada em relação ao que vai acontecer, porque o discurso de Lula, o nosso discurso, ele calou na população. Eles estão atuando contra o Brasil, o que não é um discurso falacioso, não é simplesmente uma palavra de ódio, porque isso está sendo comprovado. Na realidade, isso está sendo comprovado. Eles querem mandar no Brasil, eles querem diminuir a nossa capacidade de produção, eles querem mexer numa balança comercial que não é ruim para eles. Por que eles querem fazer isso? Eles querem botar nas relações diplomáticas, nas relações comerciais, a famigerada anistia. O que eles estão fazendo com o Supremo é fora de qualquer cogitação. Não acho que a população já manjou isso, comprometer um país inteiro para poder salvar Bolsonaro, com as evidências que estão sendo apresentadas pelo Procurador-Geral da República, um julgamento transparente, com todo o direito de defesa que todos estão tendo. Então, acho que a ficha também da população está caindo e está vendo, não é? Quem é que defende o Brasil, quem é que defende o povo brasileiro e quem é que quer submeter os interesses do povo brasileiro a um processo familiar. Então, acho que isso é importante nesse momento. E aí, certamente, no retorno do recesso, na próxima semana, depois de amanhã, tanto na Câmara como no Senado, nós vamos ter grandes embates sobre isso. Normando, para terminar o programa, como é que você observa os cenários possíveis daqui por diante? É importante a gente estar atento que existem ainda setores significativos apostando, como a senadora disse, na submissão, né? O problema é que foi tão descarado, foi tão desnudo, né, o impulso de rendição incondicional, como Flávio Bolsonaro defendeu, né, que eles ficaram isolados. Mas há de se observar, o que eu pensava agora ouvindo a senadora Tereza, que esses primeiros dias vão polarizar bastante os debates parlamentares e vão refletir também alguns senões que a grande mídia vem levantando. Datafolha de hoje, por exemplo, bate na linha do governo, né? O editorial do Estadão, que tem ido, né, contra as medidas de Trump, ao mesmo tempo exige do governo Lula que saia dos BRICS, assim como fez o governador de Minas Gerais. Então, acredito que a gente tenha um quadro em que a terra de ninguém vai ficar cada vez menor, né? E resumindo uma fala que o ministro Haddad tem feito, não existe meio termo. Ou você está com os Estados Unidos, ou você está com o Brasil. Muito bem.
O Trilhas Conjuntura de hoje chega ao fim, foram muitos aqui os comentários, eu não consegui acompanhá-los. Gostaria de agradecer a senadora Tereza Leitão, que ficou andando de um canto para o outro aí durante o encontro. Durante o encontro, agradecer muito ao deputado federal Raymond, reafirmando que espero que seja a primeira apenas de outras tantas participações no Trilhas da Democracia. Normando, muito obrigado. Boa noite de sábado a nossa audiência, e aproveitando para convidar para amanhã às 15 horas, o Raymond falou aí em algum momento do marxismo. Amanhã o nosso programa será sobre a nova edição do Capital de Marx, da UBU Editora, um programa que procura mostrar a atualidade constante desse livro que foi publicado em 1867, com o professor da Universidade de West of England, Bristol, Fernando Rujitsky. Não percam. Grande abraço, Normando, grande abraço, Raymond. A senadora já está buscando aí um outro espaço, e o Trilhas da Democracia Conjuntura fica por aqui. Grande abraço, boa noite de sábado, e boa atividade do encontro, Raymond e Tereza. Aí.